Queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos para a Santa Missa Dominical e no dia de hoje Nosso Senhor nos ensina a dar, como o diácono acabou de proclamar, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isto que foi apresentado a Jesus como um dilema, ou na filosofia antiga, o dilema é uma situação, digamos assim, que não tem saída. O dilema é você dizer sim e ser prejudicado, e você dizer não e ser prejudicado também. Na verdade, na visão daqueles homens que não queriam aprender a verdade, não queriam aprender nada de Jesus, queriam simplesmente provocá-lo e tentar arrancar de Jesus alguma palavra, alguma expressão que eles pudessem posteriormente usar contra Jesus. A gente que tem de fato essa capacidade muito desenvolvida, a capacidade de pensar para prejudicar os outros, gastar o seu tempo, gastar o seu pensamento, gastar as suas energias que poderiam ser utilizadas para ajudar os demais, para fazer o bem aos outros, com a intenção sempre de prejudicar os demais. E foi exatamente essa a intenção daqueles homens que não tinham retidão de intenção. Tinham o desejo de prejudicar a Jesus. E o dilema era esse: se Jesus dissesse que a moeda, que deveria dar a moeda pagando o imposto, aqueles homens que eram judeus iriam jogar todo o povo judeu contra Jesus, exatamente porque iriam dizer que Jesus era um colaboracionista dos romanos. Era judeu, mas justificava o domínio dos romanos sobre o povo judeu, determinando que se pagasse o imposto. Se Jesus dissesse que não era para pagar o imposto, eles iriam acusar Jesus junto às autoridades romanas, dizendo que Jesus era um rebelde. Esse é o dilema que eles buscam colocar Nosso Senhor. E Jesus responde através da solução de um dilema praticamente impossível de ser solucionado. Jesus não desvia o foco, o assunto, mas com a sabedoria divina, Nosso Senhor ensina àqueles homens uma lição. E esta lição é também para todos nós no dia de hoje. Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. O que quer dizer isso? Dar a César e dar a Deus. A primeira leitura de hoje nos mostra, no Antigo Testamento, um rei pagão, o rei Dário, que determina um bem muito grande para o povo hebreu, para o povo judeu. Ou seja, um rei pagão que, certamente iluminado por Deus, mas sem saber, faz um bem ao povo de Deus. E o povo de Deus, portanto, respeita aquele rei, tem uma atitude respeitosa diante dele, mesmo ele não sendo uma pessoa de fé, com a mesma fé dos judeus. Nós podemos tirar assim para a nossa vida, a meu ver, uma lição muito importante: a importância do cumprimento do nosso dever. O dever, antes de tudo, o dever como cidadãos, como pessoas que estão dentro de uma sociedade, dentro do mundo, de uma realidade humana, que não é exatamente a realidade que nós sonhamos ou gostaríamos de ser, de ter. Olhamos o mundo de hoje, quantas guerras, quanta violência, quantas injustiças, quanta gente que morreu esses últimos dias com essas guerras entre povos, e um buscando culpar o outro, um porque atacou, o outro porque já tinha sido atacado antes,
E tudo isso parece que justifica a própria guerra, a própria violência e a morte de tanta gente. E nós muitas vezes assim nos acostumamos com isso. Há muita gente que morre de fome, há muita gente que não tem trabalho, que não tem onde morar. E nós vamos vivendo a nossa vida, enfrentando as nossas dificuldades do dia a dia, muitas vezes sem perceber que o mundo que nós estamos vivendo, estamos no mundo no qual nós estamos inseridos, não é o mundo que Deus quer. Não foi para isso que Deus criou o ser humano, para brigar um com o outro, para guerrear um contra o outro, para destruir a vida um do outro. As pessoas parecem que perderam a noção da realidade. Se discutem coisas hoje que são indiscutíveis. Há mais de 50 anos, a ONU, Organização das Nações Unidas, aprovou um projeto que já estava há muitos anos sendo discutido, sobre aqueles direitos fundamentais da pessoa humana. Nós chamamos de direitos humanos, que são os direitos básicos de cada pessoa: o direito à moradia, o direito à vida. O primeiro direito fundamental é a vida. E com tudo isso, com todas essas leis, com todas essas realidades, o Brasil hoje discute, por exemplo, a questão do aborto. A possibilidade do aborto em crianças com 3 meses de vida. Ou seja, é uma situação dramática isso. Se fosse possível que alguém abrisse a barriga de uma mulher grávida que tem um filho com 3 meses e pegasse o dedinho daquela criança e tirasse a impressão digital daquela criança, daquele nenê, pode fazer a carteira de identidade dessa criança, porque essa impressão será para o resto da vida, ela não muda. Ela vai crescer, vai se desenvolver, mas as linhas que definem o ser humano são definitivas. Não há mudança. Desde a geração de uma criança, de um nenezinho, de algumas horas geradas no seio da mãe, até o nascimento, 9 meses depois, não há nenhuma quebra. Só o desenvolvimento, só o crescimento. A mesma coisa que uma planta. O agricultor, você que é agricultor, você joga a semente, o trigo que sai daquela semente, ele já estava potencialmente na semente, não é outro trigo, não é diferente, não é uma outra semente que é germinada. Aquela semente morre e sai uma nova realidade, que na verdade tem a sua origem genética na semente. Não há mudança. Assim é a vida. E essas pessoas que defendem tanto o direito à vida dos animais, das plantas, das matas, e com muita razão, a natureza é um presente de Deus, nós temos que cuidar da natureza, não podemos ser irresponsáveis, mas muitas vezes essas mesmas pessoas opinam que quando se trata do ser humano é diferente, é outra coisa. O corpo é da mulher, tem o direito de fazer o que ela quer, sim, no corpo dela. Ela pode fazer o que ela quiser. É um direito que ela tem. É errado, mas pode. Mas então deixa a criança nascer, entregue a criança para alguém, vai numa ponte, pula e se mata. Pronto. Por que a criança tem que pagar? Eu estou dizendo isso para nós nos situarmos o que significa dar a César o que é de César. Significa não somente direitos, mas também deveres da nossa parte. Deveres de nós ajudarmos a sociedade a ser melhor, ajudarmos esse mundo a ser diferente. Nós não podemos entrar na dinâmica da amargura. O cristão não pode ser amargo, não pode reclamar. Nós não podemos adquirir essa cultura que muitas vezes, infelizmente, nós temos a tendência de ter. Antigamente era assim, antigamente era assado. No tempo do meu pai, no tempo da minha avó, sim, era assim. Hoje, não é mais assim. E nós precisamos ajudar o mundo a ser melhor. Vivendo
na realidade da sociedade, a nossa vida de cristãos, no nosso trabalho, na nossa família, onde nós estivermos, nosso Senhor pede de nós que nós demos a César o que é de César, ou seja, demos o nosso trabalho, demos o nosso esforço, a nossa colaboração positiva ao mundo, onde nós estivermos. Porque há realidades, graças a Deus, tão diversas, desde pessoas de mais idade até crianças, e algumas já com capacidade de raciocínio. Quem eu for, quem eu sou, Deus pede de mim que eu ajude este mundo a ser melhor, que eu ajude este mundo a mudar. E a mudança não vai vir de cima para baixo, a mudança vai nascer das famílias que se entendem melhor, das pessoas que têm um trabalho profissional qualificado, feito com amor, com espírito de serviço. Assim a gente muda o mundo. E nós não temos que pensar na China, em mudar a China. Nós temos que pensar na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua, com os nossos vizinhos. É aí que começa a mudança, dentro da nossa casa, de dentro para fora. Por isso nosso Senhor pede que nós demos a César o que é de César, e depois dar a Deus o que é de Deus, dar a Deus o que é dele. Hoje parece que as pessoas têm dificuldade de entender que a oração não é um favor que nós fazemos a Deus, é para nós, é para o nosso bem. A missa dominical é para o nosso bem, é porque nós nos encontramos com Deus, ouvimos a sua palavra, refletimos, recebemos a Eucaristia, a comunhão. Isso não é um favor para Deus, Deus não precisa disso. Quem precisa disso somos nós. Quando nós damos algo a Deus, damos do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso amor, Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Deus sempre nos devolve mais. É tão bonito isso, na verdade, na missa, quando eu subir ali ao altar, na hora da apresentação das oferendas, eu vou apresentar para Deus o quê? O que vocês ofereceram. É o pão e o vinho. Essa hóstia, esse pão que é oferecido no altar, não caiu do céu. Foram vocês que ofereceram. Vocês que ajudam a manter a catedral, vocês que com o dízimo fazem a catedral estar aberta, é fruto do trabalho humano. Eu digo isso na oração que eu rezo, né? Fruto da terra, fruto do trabalho humano, que agora vos apresentamos, né? Nós entregamos isso para Deus, coisas tão pequenas, tão humildes, tão simples, um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho. E o que acontece com isso? Nosso Senhor não se deixa vencer em generosidade. Nós oferecemos isso, Ele depois nos chama para a comunhão. E na comunhão, aquilo que nós entregamos para Ele, Ele nos devolve multiplicado infinitamente. Porque nós recebemos não mais o pão, mas recebemos Jesus na Eucaristia. Dar a Deus o que é de Deus. Dar a Ele do nosso tempo, da nossa atenção. Dar a Ele a nossa obediência da fé. Escutarmos a sua palavra, buscarmos colocar em prática o que Ele nos pede. Essa é a nossa parte. Isso é o que nós podemos fazer em relação a este dilema que foi apresentado a Jesus. Para nós, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, é a nossa vida, é o nosso dia a dia, é o nosso trabalho, a nossa família, a nossa oração, o nosso amor a Deus e aos irmãos. Vamos pedir esta graça, que nosso Senhor nos ajude de verdade a sermos muito generosos com Ele e também com as pessoas com quem nós convivemos, porque Ele nos devolverá em muitas graças.